Conceito de contrato de doação, definição e características. O contrato de doação é um acordo jurídico pelo qual uma pessoa, chamada doador, transfere gratuitamente um bem ou direito de sua propriedade para outra pessoa, denominada donatário, sem exigir qualquer tipo de contraprestação. Esse tipo de contrato é amplamente utilizado em diversos contextos, especialmente quando alguém deseja beneficiar outra pessoa ou entidade sem esperar retorno financeiro ou material. Apesar de sua simplicidade aparente, o contrato de doação possui características e regulamentações legais que devem ser seguidas para garantir sua validade e segurança jurídica. A doação pode ser feita tanto em vida quanto em testamento, e pode incluir bens móveis, imóveis, dinheiro, títulos e outros direitos. Ela pode ser plena ou parcial, dependendo se o doador decide transferir todo o seu patrimônio ou apenas parte dele. Um aspecto importante a ser considerado é que, embora a doação seja um ato gratuito, ela pode ser acompanhada de encargos. Isso significa que o doador pode estabelecer condições ou requisitos que o donatário deve cumprir para receber a doação. Por exemplo, uma pessoa pode doar um imóvel com a condição de que o donatário o utilize para fins beneficentes. No Brasil, o contrato de doação é regulamentado pelo Código Civil, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, em seus artigos 538 a 564. Para que uma doação seja juridicamente válida, é necessário que o doador tenha capacidade legal para dispor de seus bens e que o donatário também tenha capacidade para receber a doação. Além disso, o objeto da doação deve ser lícito, possível e determinado ou determinável. Ou seja, não se pode doar bens ou direitos que sejam ilegais, inexistentes ou incertos. Outro ponto importante a ser destacado é que, embora a doação seja um ato gratuito, ela pode ser revogada em determinadas circunstâncias. As principais causas de revogação da doação são a ingratidão do donatário e a superveniência de filhos do doador. No caso de ingratidão, a lei prevê que o doador pode revogar a doação se o donatário cometer algum ato ofensivo contra ele, como agressão física ou moral. Já no caso da superveniência de filhos, o Código Civil estabelece que o doador pode revogar a doação caso, após a realização do ato, tenha filhos que não existiam à época da doação. O contrato de doação, portanto, é um instrumento jurídico valioso para formalizar a transferência de bens e direitos, mas exige cuidado e atenção aos requisitos legais para evitar problemas futuros. Conceito de contrato de doação, tipos de doação e modalidades. Existem diferentes tipos de doação, cada um com características e finalidades específicas. Conhecer as modalidades de doação é essencial para quem deseja realizar esse tipo de contrato de maneira segura e eficaz. A seguir, detalharemos algumas das principais formas de doação previstas na legislação brasileira. Doação pura ou simples é a forma mais comum de doação, em que o doador transfere um bem ou direito sem impor nenhuma condição ou encargo ao donatário. Trata-se de uma doação totalmente gratuita, em que o donatário não precisa cumprir nenhuma obrigação para receber o bem. Um exemplo clássico é a doação de dinheiro a um parente ou amigo. Doação com encargos. Neste tipo de doação, o doador impõe uma condição ou obrigação que o donatário deve cumprir. O encargo pode ser de qualquer natureza, desde que seja lícito e não seja impossível de ser realizado. Por exemplo, uma pessoa pode doar um imóvel a uma instituição de caridade com a condição de que o espaço seja utilizado para fins educacionais. É importante destacar que, em caso de descumprimento do encargo, o doador pode revogar a doação. Doação condicional. A doação condicional ocorre quando o doador impõe uma condição para que o donatário possa usufruir do bem ou direito doado. Essa condição pode ser suspensiva ou resolutiva. Na condição suspensiva, o donatário só poderá receber a doação após o cumprimento de uma condição, como a conclusão de um curso ou a obtenção de uma licença. Já na condição resolutiva, a doação é feita imediatamente, mas poderá ser revogada caso a condição estipulada pelo doador não seja cumprida no futuro. Doação a prazo. Este tipo de doação está relacionado ao tempo em que o donatário pode usufruir do bem doado. Pode ser uma doação temporária, em que o donatário terá direito de usufruir do bem por um período determinado, ou uma doação vitalícia, em que o donatário terá o bem até o fim de sua vida, retornando depois ao patrimônio do doador ou de seus herdeiros.
Doação inoficiosa. No Brasil, há restrições quanto à doação de bens que comprometam a herança dos herdeiros necessários, como filhos, cônjuges e pais. A doação inoficiosa ocorre quando o doador ultrapassa o limite legal ao doar mais de 50% de seu patrimônio, prejudicando os herdeiros. Nesses casos, a doação pode ser reduzida ou anulada judicialmente, a fim de garantir os direitos dos herdeiros. As modalidades de doação podem ser combinadas, dependendo das necessidades do doador e do donatário. Em qualquer uma dessas formas, é importante formalizar o contrato de doação por escrito, especialmente quando envolver bens de maior valor, como imóveis. Embora a lei não exija que todas as doações sejam feitas por meio de escritura pública, isso é recomendado para garantir maior segurança jurídica. Conceito de contrato de doação: obrigações e responsabilidades do doador e do donatário. A doação, por ser um contrato bilateral, impõe obrigações tanto para o doador quanto para o donatário. Compreender as responsabilidades de cada uma das partes é crucial para garantir que o ato seja executado de forma correta e com a devida segurança jurídica. Obrigações do doador. A principal obrigação do doador é entregar o bem ou direito ao donatário, conforme acordado no contrato de doação. Essa entrega pode ser imediata ou futura, dependendo dos termos estabelecidos. Além disso, o doador deve garantir que o bem doado esteja em condições adequadas e que não haja vícios ocultos ou impedimentos legais que possam prejudicar a doação. Em caso de doação com encargos, o doador deve especificar claramente as condições ou obrigações que o donatário deverá cumprir, evitando ambiguidades que possam gerar conflitos. Outra responsabilidade do doador é respeitar o limite legal de doação, especialmente no caso de haver herdeiros necessários. Como já mencionado, o doador não pode doar mais de 50% de seu patrimônio, sob pena de comprometer a legítima dos herdeiros. Em alguns casos, o doador pode ser responsabilizado judicialmente por doações que ultrapassem esse limite, especialmente se a doação prejudicar os interesses de terceiros. Obrigações do donatário. O donatário, por sua vez, deve aceitar a doação para que o contrato seja considerado válido. Essa aceitação pode ser expressa ou tácita, dependendo da situação. No caso de doação com encargos, o donatário também deve cumprir as obrigações estipuladas pelo doador, sob pena de revogação do contrato. Além disso, o donatário deve respeitar os termos do contrato, não utilizando o bem doado para fins diferentes dos estabelecidos pelo doador, se houver cláusulas específicas. É importante destacar que, embora o contrato de doação seja um ato de liberalidade, tanto o doador quanto o donatário podem enfrentar consequências legais em caso de descumprimento das obrigações pactuadas. O descumprimento pode resultar em anulação do contrato, revogação da doação ou até mesmo em litígios judiciais para garantir o cumprimento dos termos acordados. Conceito de contrato de doação: revogação da doação e conclusão. O contrato de doação, apesar de ser um ato jurídico baseado na generosidade e boa-fé, pode ser revogado em determinadas situações. A revogação da doação pode ocorrer por diferentes motivos, desde o descumprimento de encargos até a ingratidão do donatário. A seguir, exploraremos as principais causas de revogação e suas implicações legais. Ingratidão do donatário. O Código Civil brasileiro prevê que o doador pode revogar a doação se o donatário cometer atos de ingratidão. Esses atos podem incluir ofensas morais ou físicas contra o doador, como agressões verbais ou corporais, ou até mesmo crimes graves cometidos pelo donatário. A ingratidão deve ser comprovada judicialmente, e o doador pode solicitar a revogação da doação em até 1 ano a partir do momento em que tomar conhecimento do ato de ingratidão. Descumprimento de encargos. Quando a doação é feita com encargos, o descumprimento das obrigações por parte do donatário pode levar à revogação do contrato. Nesse caso, o doador pode requerer judicialmente que o bem ou direito doado seja devolvido, uma vez que o donatário não cumpriu os termos acordados. Superveniência de filhos. Outra causa de revogação da doação é a superveniência de filhos. Se o doador, após a realização da doação, vier a ter filhos, ele pode revogar a doação para preservar o patrimônio destinado aos herdeiros. Essa regra se aplica tanto para filhos biológicos quanto adotivos, e tem como objetivo proteger os direitos dos herdeiros necessários. A revogação da doação é uma medida extrema, e deve ser feita por meio de ação judicial.
Em casos em que a doação envolva bens de valor elevado, é fundamental que ambas as partes, doador e donatário, busquem orientação jurídica adequada para garantir que todos os aspectos legais sejam observados. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Dicas de Segurança Financeira e Pessoal. Até o próximo vídeo!